Antes de continuar, é preciso observar que, embora os dons sejam referidos em outros lugares, eles não são descritos como dons do Espírito Santo. Isso é uma observação que a gente precisa ainda fazer um estudo profundo para ver se de fato e de verdade o que o autor está falando, o que ele está declarando é, a gente pode dizer, uma verdade. Mas vamos tentar entender o que ele quer dizer com isso, que somente aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 8 a 10, é especificamente chamado dons do Espírito Santo. Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá, nós vamos agora ou iniciar uma série de vídeos sobre este livro aqui, ó. Essa teologia sistemática do doutor, deixa eu só ver aqui, J. Rodman Williams, tá bom? Teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal. Nós vamos ler o assunto sobre os dons espirituais. Nós estamos em uma série de vídeos sobre os dons espirituais. Eu vou deixar aqui no card uma playlist sobre este livro aqui, ó. Então, tô olhando este livro aqui, que é Entendendo os Dons Espirituais, um guia completo do pastor Sam Stoner, tá bom? Pela editora Thomas Nelson, tá bom, meus queridos? Vamos lá. Nós vamos agora para a leitura. Vou deixar bem aqui para que como ele é pesado, né, e pode cansar nossas mãos. Vamos lá. Os dons espirituais. Chegamos agora à importante consideração dos dons do Espírito Santo, pois o Espírito Santo que é dado confere dons por sua vez. São estes dons do Espírito que passam a ser o foco de nossa atenção. E aí nós vamos dividir o vídeo em 3 partes, tá bom? Primeiro, uma introdução do que ele vai falar sobre os dons, que diz assim: Introdução. A principal descrição dos dons do Espírito Santo no Novo Testamento está em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 8 a 10. E aí eu não vou comentar, eu vou apenas ler para que os irmãos tenham interesse de adquirir esta obra ou outras obras, tá bom? Se achar por bem eu dar uma pincelada, de alguma maneira falar algo do que eu também estou entendendo e do que também estamos sendo iluminados, e aí eu vou fazer esse pequeno comentário. Diz assim, continuando a leitura. A principal descrição dos dons do Espírito Santo no Novo Testamento está em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 8 a 10. Diz assim: Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, e a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, e a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Você vai encontrar esse texto em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 8 a 10. Alguns versículos antes, Paulo declara, abre aspas, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, versículo de número 4. A palavra para dons nesse contexto é charismata. Assim, podemos falar de charismata do Espírito. Portanto, como estamos lidando com dons espirituais, charismata espirituais, depois de listar esses 9 dons, Paulo acrescenta, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. É no versículo 11 da carta, né, do 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Os dons espirituais, portanto, são distribuições do Espírito Santo. Isso está bem, como a gente pode dizer, escancarado, bem explicado, que a distribuição dos dons espirituais, e aqui especificamente em 1 Coríntios, capítulo 12, até o capítulo 14, está sobre a alçada, sobre o ministério, sobre o serviço do Espírito Santo. E aí nós vamos continuar. Antes de continuar, é preciso observar que, embora os dons sejam referidos em outros lugares, eles não são descritos como dons do Espírito Santo. Isso é uma observação que a gente precisa ainda fazer um estudo profundo para ver se de fato e de verdade o que o autor está falando, o que ele está declarando é, a gente pode dizer, uma verdade. Mas vamos tentar entender o que ele quer dizer com isso, que somente aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 8 a 10, é especificamente chamado dons do Espírito Santo. Em Romanos, capítulo 12, dos versículos 6, Paulo escreveu sobre dons, charismata, que difere de acordo com a graça dada a nós, e descreve sucintamente 7 desses dons, versículos de 6 a 9. Aqui, a fonte dos dons não é diretamente específica, entretanto, Deus parece estar implícita.
implícito. Conferir o versículo de número 3. Vamos pegar aqui a Bíblia só para nós conferirmos. Romanos, capítulo de número 12. Deixa eu só aqui encontrar rapidão. Atos, Romanos 8, Romanos 9, 10. E aí nós temos Romanos 12, versículo 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Para ele, Deus que está aqui implícito, tá bom? Nessa questão dos dons. Vamos lá, continuando. Mais adiante, esta lista se harmoniza com 1 Coríntios, dos capítulos 8 até o versículo 10. Em somente um ponto, a profecia, que está descrito lá em Romanos capítulo 12, a partir dos versículos de número 7. Isso, a partir do versículo de número 6. Vamos continuar. Os dons também descritos em Efésios 4. Ali, porém, eles não são chamados charismatas, mas domata, logo após citar Salmos de número 68, versículo 18. E ele, aqui quem? Jesus, deu os dons, domata, aos homens, versículo de número 8. Paulo listou 5 dos tais dons, dos versículo 11. Aqui é demonstrado claramente que a fonte dos dons é Cristo. Conferiu o versículo de número 7, aonde faz menção que ele mesmo deu dons aos homens, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aonde ele deu o dom de pastor, aí vai seguindo a lista dos 5 dons, tá bom? Mas está implícito, como a gente pode dizer, muito claro que aqui é Jesus que está distribuindo os dons. Então, o autor, voltando àquela primeira premissa que diz que somente em 1 Coríntios você encontra a expressão dons do Espírito Santo. Claro, e ali antes desses versículos, do versículo 8, você já encontra a Trindade ali voltada. Mais na frente ele vai tratar sobre este assunto, será para outro vídeo. Vamos lá. Novamente, a única coincidência em 1 Coríntios, dos versículos 8 a 10 do capítulo 10, está no campo da profecia. Em suma, os dons do Espírito são especificamente tratados apenas em 1 Coríntios 12. Voltaremos nossa atenção agora a estes. Na consideração dos dons do Espírito, estaremos passando para uma área extremamente importante da renovação espiritual contemporânea, que é frequentemente denominada de carismática. Pois é verdade que os 9 dons, ou charismata, ocupam em particular a atenção dos carismáticos. No entanto, uma vez que os charismata abrangem uma gama mais ampla do que em 1 Coríntios, nos capítulo 12, do versículo 8 a 10, Romanos, capítulo 12 também, conforme observamos, a renovação carismática, propriamente falando, significa um recebimento de todos esses dons. No entanto, o foco são os charismatas do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Considerando que eles são dons espirituais ou pneumáticos, trata-se peculiarmente de uma renovação pneumática. Observando 1 Coríntios capítulo 12, notamos desde o início que Paulo está escrevendo sobre pneumática. O versículo de abertura assim começa: quanto aos dons espirituais. Em seguida, Paulo usa a terminologia de charismata. Portanto, ele tratará particularmente das expressões carismáticas, que são pneumáticas, ou seja, do Espírito Santo. Quanto à pneumática, Paulo não queria que os coríntios fossem desinformados, que é o versículo de número 1. Se era essa a necessidade daqueles a quem Paulo escreveu, dificilmente ela é menor em nosso tempo. Mas primeiro vejamos o contexto no qual a apresentação dos dons é elaborada. E vai ficar agora para o próximo vídeo. Eu convido você a ficar antenando, se inscreva em nosso canal, ative as notificações para receber uma notificação sobre o próximo vídeo, que vai tratar agora sobre o contexto do que estava acontecendo, do que o apóstolo Paulo queria que os irmãos não tivessem uma falta de entendimento ou tivessem uma ignorância acerca deste dom, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo possa estar iluminando o caminho de vocês. Até o próximo vídeo. Amém.